Fala, povo santo de Deus! Estamos aqui novamente, prontos e disponíveis para poder realizar mais uma live dos céus abençoada para vocês. Então, vamos junto, desde já, comenta aí, compartilha, curte, para poder você estar junto conosco aí em todas as nossas lives. Nos acompanhando no canal do YouTube, D'Angelo Soares. Curte lá o nosso canal, comente lá as lives que já estão lá, você pode assistir. E também acione as notificações, o sininho, né, das notificações, para você estar por dentro de tudo, tá bom? Vamos estar conversando hoje com o Magno Rodrigues, tá? Ele vai falar um pouco do Pega Bizu. O que é Pega Bizu? Né? É essa matemática importantíssima para poder a gente crescer nesse momento difícil que estamos passando. São dicas importantíssimas aí para poder nós evoluirmos para um nível onde nós não possamos passar sufoco e dificuldades. Claro que Deus pronto está aí à disposição para nos abençoar, para nos ajudar, mas nós temos que fazer a nossa parte. O que é a nossa parte? Então isso nós vamos conversar sobre isso, né? Nesse tema hoje aí, super importante, que eu vou colocar aqui agora para vocês. Tá bom? Cara, foi engraçado que eu fiquei assim, bicho, será que eu tô falando sozinho? Será que tem mais alguém aqui? Falei, se tiver Ficou alguém aqui, travado. fala comigo. Que o D'Angelo travou. Eu até Legal. pensei, será que ele vai dar continuidade lá? Eu vou entrar na live dele agora, vai ser diferente agora. Eu acho que como você é o host, cai tudo. É, isso mesmo. Tá? Mas vamos lá, vamos aguardar agora o pessoal chegar de novo aqui, entrando de novo. A gente recuperar Beleza. nossos ouvintes aqui. E Aham, realmente tranquilo. meu celular não sabotar mais a gente aqui. Ali, tá entrando de novo o pessoal aí. Vamos lá, Augusto, de novo aí. Vamos lá, ficar na live. Nós vamos falar um papo super show de bola aí. Olha o Rafael Lages entrando aí. Aí é o Rafinha, cara, filho do Winston. Isso. Olha aí, o Augusto disse que estava travando aí. Vamos ver se melhorou agora. Será que ainda tá Mas realmente, travando? mas teve também, eu não sei se também isso fez parte também, mas realmente deu uma caída na internet aqui. Eu estou na igreja Ah, ainda, tá. tá? Deu uma caída na internet também, foi pro meu celular, aí não sei se deu um bizu aqui, deu um bizu aqui. Tranquilo, O tranquilo, pessoal tá beleza. entrando. Augusto Beleza, falou que agora tá agora tá ok. ok, tranquilo. Então vamos iniciar aqui. Depois lá no nosso canal do YouTube, lá a Erika faz as edições para poder a gente ficar show de bola lá na parte realmente que precisa estar. Olha, para mim travou na parte do José, tá? Beleza, mas a gente vai dar uma resumida rápida com o que a gente falou aqui, né, Magno? Beleza, Sobre beleza. a questão da onde surgiu aí, né, a ideia de começar esse canal, né, do YouTube, como foi para iniciar as aulas aí de reforço que o Magno dava aí, até no tempo da Jubaã, né, que a gente participou Uhum. junto, né, sempre falo, comento para todo mundo, hoje eu fui o vice-presidente do Magno Rodrigues, olha Meu só, não, da Juba. o Magno era o presídio aí na época, né? Foi uma grande honra poder estar ao lado desse casal abençoado aí, o Magno e Sara. Eu e a Érica, a gente somos realmente muito felizes, né? Ficamos muito felizes de poder participar desse tempo show de bola aí. Ó, o pessoal falando Cara, agora na sim. boa, aquele nosso período na Juba, D'Angelo, foi um dos melhores períodos assim que a gente viveu na vida, sabe? Foi um momento muito maneiro. É claro que para fazer o que a gente estava fazendo, né, a gente precisava de algumas funções e cargos e tal, mas a gente nunca ligou para esse lance de presidente, vice-presidente, diretor de alguma coisa, de outra. A gente estava servindo a juventude. Então foi É, muito, muito maneiro, uma época bem especial, uma grande escola pra gente. realmente foi uma família ali, né? Foi uma família. Uhum. Todos que estavam conosco ali, a gente gostava demais de estar perto. E é por isso que a gente tem contato até hoje com todos, Com né? certeza. Porque isso é show de bola. Olha o Ulisson entrando aí. Boa Aí, noite, Ulisses aí, Ulisson. falando da galera da Juba, né? Pessoal que está Exatamente. esperando sobre finanças, relaxa, calma que a gente vai falar sobre finanças ainda, fiquem tranquilos, aguentem aí. E tá aí o tema aí, como administrar bem suas finanças em meio à crise financeira. E falar de crise financeira é com Magno Rodrigues. Magno sabe tudo e quando não sabe,
só deixar a sua conta aí que ele deposita e melhora rapidamente a sua financeira. Faz um Pix, né? Coisa boa esse Pix, rápido nesse Pix. Show de bola. Então, Magno, conta aí um pouco como é que foi o resumo aí, para poder começar nessa jornada aí. Cara, bem, vou tentar resumir agora de verdade, né? Mas, basicamente, quando terminei o ensino médio, fiz cursinho para tentar entrar para aeronáutica. Dentro do cursinho, descobri ali uma facilidade em matemática. Magno, então não foi na escola? Não, não foi na escola. Na escola eu era aluno normal. Mas no cursinho peguei um professor de matemática excelente e o cara praticamente mudou a minha vida, porque ele me descobriu na matemática, eu posso dizer assim. Vi uma pessoa que ensinava de uma maneira legal, didática e fácil de aprender. E aquilo me inspirou demais. Beleza, adquiri esse conhecimento, segui a minha vida na aeronáutica. Quando a gente foi casar, eu e Sara, a gente se viu tendo que levantar mais recursos, né, porque casamento é bastante caro, e a Sara começou a dar aula de inglês e eu fui dar aula de matemática. Antes disso, eu já dava aula de matemática informal só para ajudar a galera. Mas agora foi por um job mesmo, tipo fazer renda extra. Essa era a ideia. E aconteceu, e eu me apaixonei e não parei mais. Quando a gente casou, a Sara falou, beleza, tô ok, já deu de aula de inglês, mas eu não parei mais. Na verdade, eu parei de dar aula formalmente em dezembro do ano passado. Então, vamos dizer, de 2012 até 2020, né? Foram 8 anos ali formais de aula de matemática. E de física também. E aí foi isso. E nos últimos 5 anos, estudando em paralelo à matemática, a parte de finanças, né? Para aprender um pouco sobre isso, que infelizmente a gente não tem essa matéria fazendo parte na nossa escola, né? Infelizmente. Mas em resumo, é basicamente isso. Legal, legal. Realmente ainda bem que hoje em dia, né, esse lado financeiro, né, com coaches, com influencers aí nessa área, né, tem crescido muito, né? Sim, tem muita informação. Quem quer hoje aprender como resolver a nossa situação financeira, como crescer, como melhorar para poder você se organizar para pagar as dívidas, hoje tudo você encontra, né? E você que está aqui na live, você tem esse papel importantíssimo hoje de tirar e aprender essas dicas, esse show de bola, para poder você começar a praticar, porque isso é uma questão muito importante. A gente não pode só ouvir e deixar para lá. Não, tem que ouvir e colocar em prática para poder a gente começar a andar, né? Porque os dias passam, a vida passa rápido e a gente tem que realmente, se a gente quer viver melhor, sem preocupações, sempre a gente vai ter preocupação, mas principalmente na área financeira, né? A gente precisa realmente estar com os olhos abertos, aí atentos com tudo que está acontecendo. Como eu falei na outra, né? Agora eu falo de novo, essa área digital hoje aí, marketing digital, está muito forte nos tempos atuais, né? Principalmente nessa questão de pandemia aí, apareceu diversos YouTubers, apareceu diversos coaches, apareceu diversos influencers. Então a gente tem que aproveitar essa vibe aí também, né? Como eu falei, né? Então, eu tô com dificuldade financeira. Então, o que eu tive que fazer? Érica, vamos alcançar mais profundidade nessa área aí para poder melhorar. E a gente aí começou a ter mais renda extras para poder a gente se aliviar um pouco e continuar querendo viver nossos sonhos, objetivos, fazer investimentos para poder conseguir algo. Então, tudo isso aí a gente vai estar falando um pouco mais nessa live hoje aí, né? Mas o Magno vai começar agora falando sobre a história que ele não conseguiu falar na primeira, né? Só começou aqui sobre para quem chegou agora, a gente começou a live 7 e pouquinho, 7:02, 7:03, mas travou e a gente perdeu aí uns 20 minutos, 15 minutos mais ou menos, né? Então você deu sorte, você conseguiu pegar agora desde o início. Mas é o seguinte, cara, a gente sempre olha a história, olha para o passado, para aprender com ele, para muitas vezes aplicar no presente, se preparando do futuro. Isso aconteceu lá no Egito há muito tempo atrás com José, que grande parte de vocês aqui conhece a história de José. Faraó teve um sonho, José conseguiu, Deus, através de José, revelou o significado do sonho de Faraó, que nada mais era do que 7 anos de muita abundância e, em seguida, 7 anos de escassez. E nesses 7 anos de abundância, José coordenou o povo ali para poder eles acumularem bastante coisa, né, para os próximos 7 anos de escassez.
E na nossa vida a gente nunca sabe quando será o tempo de escassez, entre aspas, que a gente pode chamar de hoje em dia de emergência. A emergência pode surgir amanhã, pode surgir semana que vem, pode surgir daqui a, sei lá, um ano. Isso pode ser uma batida de carro, pode ser uma enfermidade, pode ser alguma coisa que não estava prevista ali. Então a gente tem que se preparar para esse momento. Como a gente se prepara para esse momento? Essa é a pergunta, né? Cara, a primeira coisa, isso é literatura básica, né? É a gente ter as nossas queridas economias, que hoje em dia a gente chama de reserva de emergência. Então todo mundo precisa ter alguma reserva de emergência. Mas, Magno, eu estou cheio de dívida, como é que eu vou fazer reserva de emergência? Então, se você está com dívida, você está um passo atrás da reserva de emergência. Se você não tem dívida, você está na hora de construir a sua reserva de emergência. Se você já tem a reserva, aí você tem que começar a investir. Então, vamos lá, primeiro para quem está com dívida, né? O cara que está aqui atrás, com dívida. Esse cara, o que ele tem que... Tá aí, ó. Quem está com dívida aqui, comunica com a gente. Manda algum sinal aqui, para a gente saber. Porque se não tiver ninguém com dívida, a gente já pula para a parte do meio, que aí fica mais fácil ainda. Né? Mas, empresário forte, tentando atender... Bruno Martins aí é empresário forte, espocado lanche aí, fazendo comercial aí. Luan faz a Fernandes, propaganda do Bruno então aí, cara. Olha aí, Bruno espocado, lanche, melhor lanche de Manaus aí. Então aproveita aí. Também Ô Bruno, comenta aí então, deixa o telefone do teu delivery aí, cara, para oferecer pra galera aí. Estevão, meu filho, lá da CV, o CS, meu filho, chegou aí. Pois é, então, como é que a gente faz para cuidar das dívidas? Tem algumas formas, né? Mas, por exemplo, se eu tenho dívida no cartão de crédito. Primeiro, cara, a dívida no cartão de crédito ela é uma das mais terríveis, principalmente por causa dos juros. Exemplo, eu tenho que ter os juros a meu favor e não contra mim. A meu favor é quando eu faço algum tipo de investimento. Contra mim é quando eu tenho dívidas como, por exemplo, cartão de crédito. Um cartão de crédito ele é, em média, 14% de juros ao mês. 14% de juros ao mês. Hoje, a taxa básica da economia está 2,75, né, que é a Selic. A galera vê, o que é Selic? Selic nada mais é do que uma taxa de referência para todo mundo. Se eu botar R$100 hoje no banco, num CDB que renda igual ao CDI, tipo uma parada quase tão segura quanto a poupança que a gente conhece, eu vou ter em um ano R$102,75. Meu cartão de crédito, se eu atrasar um mês, se a fatura for R$100, eu vou ter que pagar no mês que vem R$114. Então, para você ver a disparidade, em um ano, eu tá tendo um rendimento 7 vezes menor do que os juros do cartão de crédito. Então, uma coisa que eu tenho que me livrar é o cartão de crédito. Como é que eu faço isso? Uma forma de você tentar se livrar dos juros do cartão de crédito, primeiro, é não fazendo a dívida no cartão de crédito, não deixando de pagar fora do prazo. Aconteceu, Magno, já deixei de pagar. Liga para o cartão e tenta negociar. Porque muitas vezes, principalmente agora nesse período da pandemia, as negociações tendem a ser mais fáceis. Então, eles podem retirar alguma parte dos juros. Porque grande parte do que você está pagando agora, se você está em dívida com cartão de crédito, é de juros. Então, tente negociar. E a mesma coisa se aplica para outras faturas atrasadas. Então, fatura em atraso, você tem que tentar eliminar os juros. A gente, quando faz um financiamento de uma casa, por exemplo, praticamente 70% do que a gente paga mensalmente no financiamento é de juros. Então, o grande lance para se livrar das dívidas é tentar tirar os juros. Então, os juros nunca contra a gente, sempre ao nosso favor. Ou cortar o cartão no meio, como a Erika falou aí, né? Boa, melhor ainda. Melhor ainda. Realmente, cartão no meio com a tesoura. E a gente está um bom tempo sem cartão de crédito, eu e a Erika. Realmente, há um tempo atrás, a gente se apertou demais aqui em cartão. O que você falou, realmente, a gente passou por essa situação de ter dívida de cartão de crédito e realmente a gente não recomenda para ninguém. É muito complicado, tá? Se você pode ter, tudo bem, tenha, né? Pague direitinho aí o que precisa ser pago, mas se deixar atrasar, e tem uns que são piores que os outros, né, Magno? Tem uns que são piores que os outros, a gente tem que ter muito cuidado aí, né? Então, para poder você não vacilar aí, que senão nem bizu vai dar jeito. Não tem jeito. Porque a verdade é que não existe mágica. Muitas vezes as pessoas buscam por soluções mágicas. Cara, isso não existe. Não tem jeito. É dever de casa.
É o que a gente estava falando aqui em relação à história de José, né? A galera se preparou para quando começou o jogo, aí o cara estava pronto, né? Treino é treino, jogo é jogo. É o básico do esporte. Então é o mesmo princípio, né? Em todas as áreas da vida. A gente viu agora a pandemia. Muita gente acabou quebrando. Cara, D'Angelo, para você ter uma ideia, eu ouvi isso numa entrevista. Em média, as empresas brasileiras, as pequenas empresas, né, suportam praticamente 90% da economia. E essas empresas têm um caixa, em média, de 23 dias, cara. Então, é menos de um mês. Então, elas tiveram que fechar, naturalmente, né? A gente está vivendo um caos. E março do ano passado foi muito pior. E elas fechando, elas quebraram. Grande parte delas quebraram justamente por isso. Então, não conseguiram se preparar antes. Estou falando de empresas. E se a gente falar de CPF, de pessoas, muita gente teve muita dificuldade financeira no período da pandemia, muito por causa disso. Infelizmente, não tinha ali as suas economias, né, sua reserva, e aí não conseguiram enfrentar a situação. Tiveram pessoas também que conseguiram ainda migrar para casa, e aí essa parte é bem interessante. Por quê? Quando você está em casa, você tende a comer mais, né? Você tende a comer mais, então o seu gasto em comida aumenta, tanto pedindo delivery como parece que você está mais disponível à comida. Você abre a geladeira mais vezes, isso aumenta a conta de luz. É um detalhezinho, né, que parece que não faz tanta diferença. Você consome mais internet, você assiste mais TV, enfim, naturalmente, o seu consumo aumenta. Mas, Magno, eu economizei na gasolina. Verdade, você pode ir para o trabalho e economizou na gasolina. Então a conta ficou simples. É uma conta de mais e menos. Na matemática só tem 4 operações. A gente só está usando 2 delas, beleza? É conta de mais e menos. Se o que está saindo for maior do que está entrando, pronto, você vai entrar no vermelho. Então muita gente também entra no vermelho, mesmo ainda tendo seu salário mantido e tudo mais, só em vir para cá e vir para casa. Porque nessa conta de mais e mais, ele perdeu o controle. Não tinha ali os seus gastos, né, sob controle. É porque a grande dificuldade hoje do povo brasileiro é realmente ganhar algo, ter o seu salário e pagar o que dá certinho no final do mês. Uhum. Então não tem aquela sobra, como você falou. Se não tem, né, normalmente tem a dívida, porque estão correndo atrás para poder pagar a dívida, né? E essa complicação que teve né, na pandemia, muitas pessoas se quebraram. Uhum. E realmente elas hoje se perguntam, como é que eu posso sair dessa dívida? Porque eu já não tinha muito antes da pandemia. A pandemia veio e agora eu não tenho mais nada. Muitos estão vivendo aí, né, de R$200, pegando R$200 na Caixa Econômica para poder sobreviver. E a gente sabe que R$200 hoje em dia não é quase nada. Não. Tu vai no supermercado, tu compra nem o que tu começou a pensar realmente que tu precisa. Vai ter que comprar o básico do para sobreviver. Então tem muita gente hoje sobrevivendo. E qual é o bizu, Magno? Para poder essas pessoas pararem de sobreviver e realmente começar a sonhar em viver de verdade. Cara, é uma excelente pergunta. Não tem jeito. Para você buscar uma vida financeira saudável, de novo essas 2 operações, é mais e menos. Você precisa aumentar o mais e você precisa diminuir o menos. É básico assim. É porque quando as pessoas perguntam isso, ele imagina que vai vir alguma resposta milagrosa. Só que essa resposta não existe. Essa é a verdade. Essa resposta não existe. Então, beleza. Agora a gente pode falar sobre mais e menos. Como é que eu faço isso na prática? Aí sim, isso existe. Então, primeira coisa, eu preciso aumentar a minha renda. E tem muita coisa para fazer que eu consigo aumentar a minha renda. Exemplo, hoje em dia, se você jogar na internet, no Google, tem o Google Trends, que são as tendências, né? E você vê ali quais são as maiores necessidades, quais são as maiores buscas das pessoas. Talvez a partir dali você já consiga ter uma informação de necessidades que você consiga atender. Então, um exemplo prático agora. Os idosos estão em casa. Aliás, todo mundo está em casa. Mas os idosos, inclusive. E muitos deles não estão incluídos na era digital, não sabem mexer com aparelhos e tudo mais. Você pode, por exemplo, ensinar um idoso a fazer isso. Isso é um trabalho que está até crescendo, inclusive. Tanto esse cara que ensina idoso, como o cara que cuida do idoso à distância. Lembrando a esse idoso de tomar remédio,
esse cara também pode ir lá, eu falei, né, ensinar ele mexer com o smartphone, essas coisas, mas lembrando de tomar remédio, lembrando das tarefas que ele tem ali, isso é um job. Outro job é você poder ir à rua para ele, como se você fosse um personal care desse cara, né, dessa pessoa. Então faz as compras para ele e tudo mais. É um tipo de serviço onde você pode levantar uma renda extra aí. Cara, tem N oportunidades que você consegue fazer de renda extra. Hoje em dia tem muita gente trabalhando com a internet. Então as pessoas querem postar vídeos, postar textos. E no próprio YouTube tem gente ensinando como fazer isso. Então talvez se você conseguir mexer com edição de vídeo, você pode tentar fazer isso para uma outra pessoa. Fala assim, pô, D'Angelo, vem cá, tu não tá a fim de postar vídeo na internet? Não, cara, eu edito teus vídeos. E a gente combina aí um valor, né? E o cara pode fazer isso. Então basta ele ter um computador e internet em casa. Então tem muita coisa que você consegue fazer para aumentar a sua renda. Algumas saindo de casa, outras sem sair de casa. Então a gente conseguiu aqui aumentar a renda. Sim, sim. Aí eu tenho que diminuir meus custos. Com certeza, né? Porque senão não vai dar nada, né? Exatamente, né? Porque essa conta tem que fazer exatamente isso. E aí é papel e caneta, cara. É muito importante você ir anotar de fato quais são os seus gastos. É extremamente importante que todo ser humano tenha um orçamento. Para ele poder ter. É muito comum a gente conversar com pessoas que não sabem nem quanto ganham, cara. Imagina quanto sai, entendeu? Então, é extremamente importante você ter na ponta do lápis isso aí. Eu acabei aprendendo isso em casa com a minha mãe. Minha mãe chamava eu e a Carol, minha irmã, para a sala, com o meu pai. Mas ela que era boa de matemática da casa, né? E ela, aqui, ó, pá, sempre começava pelo dízimo. Isso foi uma grande lição também que eu aprendi. Dízimo, aí tinha o financiamento do apartamento que a gente morava, aí as compras do mês, e assim vinha, né? Então eu aprendi a fazer orçamento desde pequeno. Mas aí, quem não sabe fazer orçamento, até o final da live vou dar um bizu de como é que você divide o seu orçamento. Mas é extremamente importante que você liste isso. Depois que você listou isso, você vai observar e falar assim, cara, o que é daqui que eu posso cortar? São chamados essenciais e não essenciais. Você separa dois caixinhos, de essenciais e não essenciais. Os não essenciais, você vai ter que começar a cortar. É assim que você diminui. Entendeu? Show, show. A Érica, ela é excelente nessa questão de organização, né? Uhum. Eu não sou tão bom com essa área, mas realmente a gente conseguiu fazer as pazes e se arrumar junto, né? Se encaixar um com o outro. Então, maridos e mulheres, né? Maridos e esposas, ouçam isso. É muito bom você sentar e entrar em acordo financeiramente com a seu cônjuge, porque isso realmente vai melhorar demais, pelo menos a sua vida. Porque antigamente, só de falar de dinheiro, de finanças, eu já me estressava, Maria. Só de falar que você estava com a Érica, de falar que não está certo. Era uma intriguinha, era uma briga que saía, e realmente a gente orava, mas não adiantava. Era porque a gente precisava realmente se reorganizar. A gente precisa mudar os nossos hábitos, né? A gente tem muito hábito ruim, que a gente pensa que a gente vai viver para sempre desse jeito, e tudo vai cair do céu, e pronto, vai acontecer. Sim, mas não, sim. A gente está entendendo a realidade. Não é assim. E hoje em dia, principalmente, como foi elevado toda essa parte aí, né, da digital, como a gente está conversando aqui. Antigamente, beleza, eu entrava, eu era um vendedor da Hotmart, da Monetize, não tinha tantas pessoas correndo atrás dessas coisas. Hoje em dia, todo mundo está lá, todo mundo se afiliou, hoje todo mundo já coloca um produto aí, vende mais aulas, e isso bota para vender. Então, hoje, até isso está muito concorrido. Mas mesmo assim, você tem que tentar alguma coisa. Com certeza. D'Angelo, tu tá bisurado, hein? Tu tá bisurado, hein? Monetize, Hotmart, olha só, rapaz. Show de bola, legal. E a gente está tentando crescer, então a gente tem estudado vídeos, essa questão toda aí, realmente vivido essa área um pouco aí também para poder melhorar financeiramente a nossa vida, né? A gente passou muitas difíceis que a gente precisou não, eu tenho que modificar isso. Então hoje eu estou na Hotmart, hoje eu já estou quase entrando na Monetize também. Fora isso, há mais 4 ou 5 meios que você pode entrar também para poder você se vender na área digital. Também faço, hoje, eu sou home office também, uma loja de produtos de limpeza, de área de automobilística, né? De vez em quando eu divulgo por
para poder o quê? Ganhar uma renda extra. Eu Aumentar. sair Boa, é isso aí. porque eu tenho dívida. Então, eu não posso dar esse passo à frente sem arrumar todas essas dívidas para poder eu começar a entrar na área de investimento. Né? Sim. Tudo bem, porque às vezes a gente teve que, não, eu quero investir em tal coisa para poder eu avançar ali e aquilo vai me dar o norte para isso. Olha, isso de vez em quando pode acontecer, pode. Né? O Magno pode me até confirmar depois, se eu estiver falando alguma coisa errada, Magno, pode me corrigir, sem problema nenhum. Bom, mas você pode também fazer isso. Mas, se você já ganha um dinheirinho, se você economizar, vai sobrar alguma coisa e você pode estar se limpando, isso é o pior. Para poder depois você estar investindo aí. E depois o Magno pode falar também como você pode investir. Né? Eu coloco no banco, né? Minha conta é poupança. Opa, depois tem umas dicas aí para poder você investir em lugares melhores ainda, para poder você ter mais. O Magno está muito mais por dentro dessas coisas aí, com certeza. Mas hoje eu trabalho nessas áreas. Por quê? Porque eu quero acrescentar algo. Mas está muito concorrido hoje. Mas essa palavra é muito importante, que Deus nos ensina na sua palavra, perseverança. Perseverança. Tem que continuar. E, claro, tem que ir para um nicho que você conhece bem, que você consegue aprofundar, que você tem conhecimento. Por exemplo, eu sou profissional de educação física. Eu sou da igreja, tenho meus ministérios, tenho um Instagram que eu estou falando agora com o Magno, ministerial, tenho outro da minha família, que é onde a Erika está falando, e tenho também dos meus outros, que eu trabalho os meus nichos, para poder alcançar mais pessoas. Aí tem várias fórmulas de ter mais seguidores, vender mais e outras coisas mais que a gente pode falar em outras lives, porque gera conversa para isso. Isso aí já é bizu teu. Exatamente. Mas a gente precisa, Magno, hoje, sair dessa pandemia bem financeiramente, para poder a gente ficar depois dessa pandemia. E agora? Agora não tenho mais nada, tem que correr atrás. Todo mundo vai correr atrás. Então, como é que a gente pode se antecipar para poder não passar esse sufoco todo? Cara, vamos lá. Tu falou muita coisa boa aí que eu não posso deixar de comentar. Rapidinho, uma coisa bem importante é que você falou assim, cara, lá em casa, a Érica, que começou a cuidar das finanças, né, e tal, cuida até hoje, né? Acho que parece que vocês decidiram assim, né? E isso é muita sabedoria, bicho. Isso é muita sabedoria, porque sentam os dois e falam assim, pô, quem é que tá lidando melhor que isso aqui? Então vai você. E no início do meu casamento, a Sara que cuidava das finanças de casa. Os primeiros 2 anos, sabe? Até porque quando eu casei, um pouco antes de casar, eu estava bem enrolado financeiramente. Então aí tá aí outra lição. Eu aprendi a mexer com finanças porque eu já passei por pane financeira. Então sei exatamente como é que é e não quero nunca mais voltar para lá. Então acho que é mais ou menos assim que a gente deve fazer na vida, né? Aprendi como é que funciona, cara. Foi uma parada ruim, uma experiência ruim? Irmão, não quero mais voltar para cá. Então eu vou para esse lugar aqui. E comecei a estudar, a aprender e tal, e aí acabou que veio para o meu colo, né, as finanças de casa hoje em dia. Mas lá no início, total na mão da gatinha, ela que tocava essa parada. E muito bem, por sinal. Outra coisa que você falou bem interessante, já foi no papo dos investimentos, antes de investimentos, eu esqueci, mas foi muito bom, mas beleza, Brasil. Mas você tinha me feito uma pergunta sobre lugares de investimento, é isso? Isso. Tá. Porque normalmente antigamente só conhecia a poupança, né? Vamos colocar na poupança. Hoje já tem vários meios para poder você se investir, para você investir e ter um lucro bem maior, né? O que acontece? A gente tem praticamente 2 tipos de investimento. De maneira geral, eu gosto sempre de resumir assim porque fica muito didático. Ou você empresta dinheiro para alguém, ou você se torna sócio de alguém. E zerou as modalidades, beleza? Então, ou você vai emprestar dinheiro para alguém, ou você vai ser sócio de alguém. E aí você vai optar por uma das duas, de acordo com o seu perfil e com o seu objetivo. Então, exemplo, eu estou juntando dinheiro. Se eu estou juntando dinheiro, eu vou colocar no lugar onde eu estou emprestando para alguém. Porque esse alguém com certeza vai me pagar, tá? E já vou falar quem é esse alguém. Se eu virar sócio, sociedade é uma coisa de risco. Pode dar certo, pode não dar. Então, para um dinheiro que eu talvez precise a curto prazo, eu não coloco aqui. Aqui eu coloco dinheiro a longo prazo. Emprestar dinheiro a curto prazo, beleza? Então, curto e longo. Emprestar, sociedade. O que significa esses dois aqui? Aqui é renda fixa, tá? Renda fixa eu empresto dinheiro. O que é renda fixa? Eu tenho que falar poupança, mas chega a doer aqui. Mas eu vou explicar por quê. Poupança, renda fixa, passou.
Aí a gente tem CDBs, LCIs, LCAs, todos eles são produtos da renda fixa, onde eu empresto dinheiro para alguém. Magno, eu empresto dinheiro para quem? Nesses três que eu falei agora, eu estou emprestando dinheiro para o banco. Então, olha como o jogo virou. Lá no início da live, a gente falou assim, cara, eu tenho que sair das dívidas porque os juros estão acabando com o meu dinheiro. Agora é o contrário. O banco vai te pagar com juros. O banco precisa de recurso para poder emprestar para as pessoas que vão se endividar. E aí você está fazendo parte desse processo. Então, esses três produtos que eu falei são formas de você emprestar dinheiro para o banco, tá? CDB, o banco faz o que ele quiser com esse dinheiro. LCI, esse I é de imobiliário, então o banco é obrigado a emprestar para alguém que vai investir no setor imobiliário. E LCA, esse A é de agronomia, então vai ter que investir no setor agrônomo, beleza? No agronegócio. Emprestei para o banco. Posso emprestar ainda para mais 2 organismos. Quais são esses 2? Ou para o governo, através de um ambiente chamado Tesouro Direto, e onde lá nesse ambiente Tesouro Direto tem um produto que é muito famoso chamado Tesouro Selic. E está lá esse produto e eu empresto dinheiro para o governo dessa maneira, comprando esse produto, né? É praticamente comprar um pedaço de papel e esse papel me garante que meu dinheiro está guardado lá e quando eu quiser resgatar meu dinheiro, eu vendo esse papel de novo para o governo e ele me devolve dinheiro. É basicamente isso, com rentabilidade. Ou eu posso emprestar também, já falei de 2 caras, banco e governo. E o terceiro cara que eu empresto dinheiro são as empresas. E o nome desse produto é debentures, beleza? Então eu empresto dinheiro para empresas através desse produto chamado debentures. Magno, aonde eu faço isso? Eu vou lá e bato na porta do governo? E governo, você quer um dinheiro? Não. Tem um ambiente para a gente fazer isso, né? E esse ambiente chama-se corretora. Então eu preciso de uma corretora para poder fazer isso. Hoje em dia, diversos bancos digitais têm corretoras. Os bancos já funcionam como corretora também, ou eu posso optar por, de fato, uma corretora. E antigamente as corretoras cobravam taxa de corretagem, taxa de administração. Como todo mundo tem muito acesso hoje em dia, eles estão diminuindo muito isso, muito, ao ponto de algumas corretoras cobrarem taxa zero. Para você investir em renda fixa, cobra nada. E aí, em alguns produtos da renda variável, é cobrado. Então, sociedade e renda variável. E aí, quer falar sobre isso aqui agora ou te deixo para daqui a pouco? Pode ser. Dá continuidade para poder a gente... Então, renda variável. Renda variável tem diversos produtos. Vou falar aqui de 2, beleza? Dos mais famosos, né? A gente tem ações, e dentro das ações tem muita coisa, e a gente tem fundos imobiliários. Os fundos imobiliários é um tipo de investimento em renda variável que é bem interessante, porque a geração dos nossos pais, D'Angelo, ela nos diz que a gente tem que comprar nossa casa, né? E eles não estão errados, é bom que a gente tenha a nossa casa. Só que, quando eu financio uma casa, e eu escolho pagar 30 anos passar 30 anos pagando essa casa, a quantidade de juros que eu pago nesse financiamento é muito alta. Eu não sei se foi nessa live ou na primeira que travou, que eu falei que é em torno de 70% só de juros na parcela do financiamento. Quando você tem a oportunidade de amortizar, você percebe isso, tá? Quando você vai lá na Caixa Econômica e vê amortização, ele vai te dar um valor bem pequenininho para você pagar. E aí você faz a conta e vê a diferença. A diferença são os juros que você paga no financiamento. Beleza. Então, a gente aprende que a gente tem que comprar a casa dessa maneira, financiando pela Caixa Econômica, beleza, tá tudo certo. Só que eu vou pagar uns juros muito altos. No final da conta, no final de 30 anos, talvez dê 2 apartamentos ou 2,5, quase 3. Uma modalidade que compete com essa são os fundos imobiliários. O que são os fundos imobiliários? São lugares de verdade, imóveis, tanto lajes corporativas, que são edifícios, né, onde tem empresas, como galpões logísticos ou shopping centers, que são geridos por um gestor que tem esses imóveis e negociam 95% desse patrimônio na Bolsa de Valores. Como é que isso funciona na prática? Vamos supor que o Manauara Shopping está listado na Bolsa de Valores como um fundo imobiliário. Eu quero comprar um pedacinho do Manauara Shopping. E aí esse fundo vai variar ali entre R$90 a talvez R$200. Tem fundos mais caros, mas em média é isso, R$150 mais ou menos o preço médio. E eu compro R$150 e agora eu sou dono de um pedacinho do Manauara Shopping. E todo mês o Manauara Shopping paga aluguel para o gestor e o gestor repassa parte desse aluguel para mim. Então é uma forma de eu receber proventos, né, recorrentes mensalmente. E para você fazer a conta é simples. Vai ser, em média, 0,5% do valor da cota. Então, se eu comprei uma cota por R$100, vai cair na minha conta 50 centavos. Meu Deus, 50 centavos eu nunca vou ficar rico. Verdade, com 50 centavos ninguém fica rico. A ideia é que você compre mensalmente fundos imobiliários
para que em algum momento essa graninha que cai na sua conta gere um valor possível para comprar um novo fundo, só os rendimentos. Essa é a ideia. E aí você cria uma bola que rola eternamente. Vou te dar um Legal. intervalo para falar de ações. E essa galera aí que quer se aprofundar ainda mais sobre tudo isso que você está falando agora, onde ela pode aprender mais coisas ainda? Fora os teus Cara, vídeos que já tem feito também. sim, eu tenho alguns vídeos, tanto aqui no Instagram, no IGTV, onde eu falo sobre finanças, né, sobre educação financeira de maneira geral. Lembrando sempre que o lance não é o cara, eu quero ficar rico e tal, cara, a ganância vai te levar para o buraco, isso é furada. O grande lance é você ter uma vida financeira saudável, assim como é bom que você tenha um corpo saudável, né? É bom que as áreas da sua vida estejam saudáveis. De Angelo, professor de educação física, sabe disso melhor do que eu. Então, da mesma maneira que não é interessante que você coma batata frita todos os dias da semana, também não é interessante que você faça dívidas no cartão de crédito, por exemplo. Esse é o mesmo princípio, né? É tornar isso saudável. Essa é a ideia. Então, onde é que as pessoas podem conseguir esse conteúdo? Eu posto coisas sobre isso, mas, cara, na internet tem muita gente falando sobre isso. Então, tem pessoas que são de muita confiança. É importante também checar isso. Porque, ao mesmo tempo que tem muita gente dando conteúdo bom, também tem muito espertinho, né, enganando as pessoas. Então, você vê volta e meia vídeos de pessoas falando assim, olha só, tá vendo essa coxinha aqui? Vou comprar. Aí faz lá uma operação na bolsa, pronto, ganhei o dinheiro equivalente à compra da coxinha. E aí o cara vai querendo essa busca por retorno rápido. E ele cai numa furada. Tem uma pesquisa, acho que é interessante compartilhar isso aqui. O que eu estou falando é sobre trade, tá? Não estou falando que fazer trade é errado, é ruim, não. Eu vou falar de dados. E aí você discute com os dados, beleza? Tem uma pesquisa da FGV, Fundação Getúlio Vargas, que diz que 90% essa pesquisa sai em fevereiro de 2021, agora. 90% dos traders perdem dinheiro na bolsa. Essa galera que faz operação de curto prazo perde dinheiro. Mas e nos outros 10%? Desses 10%, a galera que obtém sucesso, eles ganham o equivalente a um motorista de Uber. Então é mais ou menos aí, que dá em torno de R$ 4.000 por mês. Então, assim, é muito complicado o cara vender promessas que não podem não tem garantia de serem cumpridas, né? Então, a Bolsa de Valores, como é que ela te dá uma garantia? Não existe garantia. Mas, pelo histórico dela, quando você escolhe boas empresas, ela no longo prazo, o gráfico dela é sempre de subida. Então, a Bolsa de Valores é um lugar para longo prazo. Se eu vou casar ano que vem, posso juntar dinheiro na Bolsa de Valores? Pelo amor de Deus, não faça isso. Não faz isso. Vai casar ano que vem, é uma grana que já tem um prazo curto, coloca nesse lugar aqui que eu falei sobre emprestar dinheiro. É renda fixa. Agora, a longo prazo, 15, 20 anos, quero juntar dinheiro para esse tempo todo. Aí você pode jogar na Bolsa de Valores. Qualquer lugar, Magno? Óbvio que não. Aí você tem que olhar as empresas, fazer uma análise chamada de análise fundamentalista, onde você olha tópico por tópico da empresa, olha o histórico dela. E dentro dessas empresas, ainda tem empresas que têm características de crescimento e tem outras que se pagam dividendos, não estão tão preocupadas em crescer. Então, assim, só para falar de ações de empresas, é bastante conteúdo, né? Mas, de maneira genérica, Bolsa de Valores funciona para longo prazo. Mas, deixa eu voltar lá atrás. Um princípio para investimento. Zerado. Não invista no que você não conhece. Então, antes de tudo, invista em você. Adquira conhecimento para que, quando você der o passo de colocar o seu dinheiro em algum lugar, você possa fazer isso com segurança, sabendo o que está fazendo de fato. Isso é muito importante, Magno. Isso é muito importante realmente saber o que nós estamos fazendo, né? Porque algumas pessoas pegam algo rápido, absorvem aquilo e vão fazer como ele falou agora. Mas não é bem assim. Então, realmente você tem que filtrar aí tudo que estão falando na internet. Tem muita coisa boa, sim, tem, né? Mas tem muita coisa também conhecida como fake news, que a gente conhece aí, que pessoas querem ganhar aí, seguidores facilmente, querem enganar, fala que tem que investir em tal lugar e você vai lá e investe e perde dinheiro rapidamente. Então você tem que ter muito cuidado aonde você está investindo o seu dinheiro. Porque você está investindo, muitas vezes, hoje em dia, o investimento é porque a gente precisa realmente dar uma alavancada aí, mas muitas vezes a gente nem tem muito essa sobra. Então, para poder a gente não se arriscar tanto, a gente tem que estudar o caso, tem que verificar direitinho para poder a gente não ter esse risco.
né? O pessoal me pergunta, poxa, D'Angelo, agora tu vai ficar rico agora, com tudo que tu tá fazendo aí, tal. Não, a intenção não é ficar rico, né? Mas a intenção é melhorar de vida. E a questão Saudável. toda, exatamente, a questão toda é realmente eu investir em tempo, porque inicialmente a gente vai correr atrás dessas coisas, a gente vai investir nosso tempo, tá? Hoje tem robôs aí na questão principalmente de venda, né? É robô para tudo que é lado, que é anunciado aí. E tudo bem, tem robôs que realmente ajudam, mas tem uns que não ajudam. Então tem que ter cuidado, tem que saber quem realmente fala a verdade. Eu tô com o Magno Rodrigues aqui, esse é confiável. Então quer dica com ele? Fala com ele, esse é confiável, tá bom? Mas tem outros aí que precisa ter o cuidado, tem outros aí que falam mal um do outro. Então tudo isso tem que ser bem avaliado. Sim. Aí para você não estar entrando em furado, tá bom? Com certeza. A Sara colocou aqui, quando é que tu vai iniciar, ou não, como você vai fazer, você quer fazer dinheiro, quer ganhar dinheiro fazendo live aí, né, de personal, né? Então, olha aí, isso é um projeto importante. Boa. A gente está falando aí, tá pra gente passar no Instagram aí. Quem não segue ainda aí o The Fitness, pode seguir o canal do Instagram aí, D-Fitness, tá? Ou apóstrofo, como é conhecido, e fazendo merchandising aqui do canal lá, para poder você estar acompanhando também aí nossas aulas que vai se iniciar. A gente está com esse projeto aí, eu e a Erika, para poder a gente estar ganhando aí. Coloca ali, olha, se você quer ajudar, tá aqui o Pix. Então já é uma área, então já posso investir também, né, no conhecimento que eu tenho. Então esse é um meio de eu poder ganhar algo. O que você hoje, que está nos assistindo, ou que vai nos assistir, o que você sabe fazer, né? Uhum. Então hoje você tem celular, você pode aproveitar. Hoje em dia, eu tenho o Instagram, eu tenho o Facebook, eu tenho o Twitter, estou lá no LinkedIn para conseguir emprego, eu tenho o TikTok. Mas e aí? Você já percebeu o que você está fazendo nessas redes sociais? Porque hoje em dia você tem a opção de ser só um momento de lazer, você acaba se viciando mesmo e ficando o dia todinho só nele, esquecendo de tudo, que o tempo passa muito rápido. Quem quer fazer coisa, passa muito rápido. Né? Ou se você investir dinheiro, né? Investir tempo para poder conseguir algo nas suas redes sociais. Então, o meio de ganhar dinheiro hoje é as redes sociais. Então, se você quer começar, comece investindo tempo nas redes sociais, aprendendo um pouquinho para que elas servem. Hoje, o Instagram, ela consegue pagar você. Ela consegue monetizar você e você pagar. Veja, como é que é isso? Né? Hoje, ninguém sabe explicar direito ainda como é que se ganha dinheiro pelo Instagram, mas o fato é que se ganha. As pessoas já estão correndo atrás para saber disso. Hoje tem o YouTube. O principal canal aí, meio para poder a gente ganhar dinheiro. É rápido? Não, não é rápido. Então você tem que correr atrás de seguidores, isso ainda vai custar muito. Se algum lugar está falando sobre ganhar dinheiro rápido, você tem que cuidar. Exatamente. Tá bom? Então você tem que avaliar muito bem, como o Magno falou, onde é que você está investindo o seu dinheiro. Ou realmente eu não tenho nada para investir. Como é que eu posso fazer? Tenho que reduzir custos. Né? O Magno falou uma parte muito interessante aí, e é muito importante e básica. É você pegar papel, caneta, a sua agenda e anotar todas as suas finanças. Eu ganho tanto. Eu pago tanto. Não está dando para nada. Então, aonde que eu vou aumentar a minha renda? Aonde que eu vou realmente cortar custos? E eu e a Erika, por exemplo, a gente cortou custos de energia, o ar-condicionado. A gente usa ar-condicionado hoje um tempo menor. E isso já diminui bastante a nossa conta. Diminui bastante, significativamente. E vou te falar uma parada, D'Angelo. Quando a gente começa a fazer uma conta anual, em vez de fazer uma conta mensal, faz toda a diferença. Porque se você começa a economizar, por exemplo, R$20 na conta de luz, fala, caramba, veio R$20 mais barato. Você ganhou R$20 em um mês. Mas em um ano você ganhou 20 vezes 12. Sacou? É R$240. R$240 é uma compra do mês para muita gente. Né? Então, você quando começa a ter um outro olhar, isso faz toda a diferença. Eu quero falar, antes de a gente terminar, sobre duas coisas. O lance do orçamento, que eu chamo de orçamento besurado, e sobre o princípio das 3 caixas. Antes de fechar, me lembra de falar sobre isso, beleza? Mas você estava dizendo.
Beleza, então essas áreas a gente precisa realmente investir tempo. Beleza, a gente já parou aqui a questão de investimentos e tempo, e depois o Magno ainda vai continuar ainda aí para finalizar. Mas outra pergunta muito interessante, Magno, nos dias atuais também, como é que eu faço para poder pagar minhas dívidas e sobrar? Pagar as dívidas. Vou pagar minhas dívidas com o dinheiro que sobrou já, vou pagar minhas dívidas e ainda tem que sobrar mais ainda. Porque, como tu falou no início, a questão emergencial, ela é quase uma mágica que tu vai ter que ensinar pra gente aqui agora. Um bizu aqui agora. Pois é. Porque a gente tem dívida para pagar, mas a gente precisa ter a sobra para qualquer emergência. As pessoas estão com essa dificuldade. O que se deve fazer? Vamos lá. Eu falei, lá no início eu falei o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que fazer é pagar dívidas. Depois que a gente paga as dívidas, aí a gente caminha para montar o nosso orçamento, né, e começar a nossa reserva de emergência, que são as nossas economias. E em terceiro lugar, a gente vai começar a ver os investimentos de fato. Olha, cara, o Kim entrou, bicho. Salve, Kim. Um abraço para você, meu irmão. Nosso brother, mais um parceiro da época de Juba. Então, são esses 3 passos, beleza? Primeira coisa lá atrás, me livrar das dívidas. Segundo, eu vou organizar meu orçamento, vou aprender a mexer com esse negócio aqui, né? E levantar minhas economias. E terceiro, começar a investir. São os 3 passos. Eu respondi isso aqui lá atrás, lá no início, que a gente aqui vai ter que negociar principalmente os juros. Porque os juros que vão comer meu dinheiro aqui. As parcelas já estão controladas, aqui não tem muito o que fazer. Porque, por exemplo, eu financei, sei lá, parcelei uma geladeira em 10 vezes, por exemplo, né? Já está parcelado 10 vezes sem juros. Cara, não tem muito o que fazer. Se você estiver apertado. Se você estiver com uma grana sobrando, quita logo esse negócio só para você poder ficar mais tranquilo, para o seu orçamento ficar mais folgado. Mas, se você não conseguir, pelo menos aqui está tranquilo, porque não tem juros. O grande lance é a gente se livrar dos juros. Também falei isso no início. Em vez de ter os juros contra a gente, ter os juros a nosso favor. Essa parte é bem importante. Tá? As economias. Como é que eu começo a juntar dinheiro para montar minhas economias ou minha reserva de emergência? Até conversando com um amigo hoje, eu falei com ele assim, cara, você talvez possa fazer o seguinte, ele não tem uma entrada recorrente, né? A entrada é avulsa, às vezes pode ter 3 serviços no mês, vai ter mês que não tem nenhum. Então eu falei, cara, toda a grana que entrar, escolhe uma porcentagem e pega esse dinheiro e joga no lugar. Joga numa caixinha, vamos chamar assim, né? Que na verdade, eu pedi para ele botar um CDB de liquidez não diária, justamente para ele poder juntar, acumular aquele dinheiro lá. Então é isso. Então, para uma pessoa que tem a renda assim toda quebrada, como é que eu junto isso? Isso é uma forma. Outra forma, é um programa que eu não inventei, mas eu divulguei lá no canal e uma galera começou a fazer, que é a caixinha semanal, onde na primeira semana do ano você bota R$1 numa caixinha. Na segunda semana, R$2. Terceira semana, R$3. Quarta semana do ano, R$4. Na semana 25, R$25. E na última semana do ano, semana 52, você coloca R$52 lá dentro. E aí no final do ano você vai ter R$1.378. Então juntou uma grana aí, já começou a sua reserva de emergência. Você pode fazer isso com o fator 1, que é isso que eu falei agora, ou você pode multiplicar as semanas do ano por 2, e você vai ter o dobro desse valor lá no final. Ou por 3, ou por 4, ou por 5, quanto o teu orçamento suportar, beleza? É outra forma de você começar sua reserva de emergência. O grande mal, Magno, das pessoas, a maioria nessa área financeira, é realmente não ter paciência para poder esperar um ano todo para poder juntar mil e pouco. Justamente. Ele quer no mesmo mês alavancar isso rapidamente. Né? Tudo é um processo. Até na nossa vida cristã, que a gente fala, tudo a gente passa por processo. Né? Tudo é um processo e a gente aprende sempre. Então, também na área financeira, temos que passar por esse processo de entendimento. Às vezes vai estar muito bom, né? Como esses fundos aí de investidores, né? Eles teve um mês que ele ganhou muito, tem mês que ele ganhou quase nada, tem mês até que perde. Né? Então, sim, com certeza. E saber realmente lidar com os processos e pensar a leve, médio e longo prazo, para poder a gente não passar por cima aí de algumas coisas que a gente pode ter muito problema mais na frente, né? Olha aí, tem uma pergunta aí da Érica. Quanto eu preciso ter no mínimo numa reserva de emergência, Magno? Boa. Antes de responder a Érica, só para responder essa parada que o Désio falou que é bem importante.
quando a gente tem investimentos na bolsa de valores e a bolsa cai, automaticamente a gente fala assim, putz, perdi dinheiro. Você não perdeu dinheiro. O que aconteceu foi que a bolsa caiu. Foi só isso que aconteceu. Se você vender os seus ativos, aí você perde dinheiro. Você comprou lá R$ 100 de ativos. Beleza, a bolsa caiu. Caiu 20 pontos. Então, se você tinha 100, você agora tem R$ 80. Está lá na bolsa. Se você vender, você recupera R$ 80. Perdeu R$ 20. Se você mantiver lá, você acreditou que você fez uma boa análise, tem empresas boas, você acredita na recuperação. Como aconteceu no passado, na pandemia. A bolsa caiu, acho que foi 60 pontos, se não me engano. E até o final do ano ela se recuperou. Ou seja, só perdeu dinheiro quem retirou, quem vendeu as ações. Tá? Então, esse lance de perder dinheiro, calma. Se a bolsa, eu tinha investimento na bolsa, caiu. Calma, você só perde na venda. Então, só para deixar isso aqui registrado. Pergunta da Érica, quanto tempo? Bem, sugestão é sempre entre 6 a 12 meses, tá? Que é um tempo em média que você teria ali para conseguir um outro emprego, né? Falando especificamente de um caso onde a pessoa ficou desempregada, que ela parou de ter uma entrada. Então eu ganho, por exemplo, R$ 2.000 por mês. Estou trabalhando todo mês e tal, bonitinho, puf, fui mandado embora. Caramba, aí eu tenho auxílio-desemprego, né? Que sustenta ali, acho que são 3 meses, se eu não me engano, né? 3 a 6 meses, estou na dúvida agora. 6 meses, Mas, é isso mesmo. 3 a 6, né? Hoje em dia depende do acordo que se faz. Perfeito. E aí, se você tem a sua reserva de emergência ali, vamos supor, por 6 meses, do seu custo, isso é bem importante, não é da sua entrada. Então, se você tinha uma entrada de 2.000 e você gastava 1.000 por mês, que estaria excelente, você precisaria ter R$ 6.000 guardado para você poder sobreviver aí por 6 meses tranquilo. Né? É assim que funciona. Meu Deus, R$ 6.000 é muito dinheiro? É muito dinheiro. Mas é assim. Infelizmente é assim. O grande lance não é você olhar para os R$ 6.000. É você olhar para hoje. Começa agora. É o lance que eu falei da caixinha semanal. Essa semana agora, coloca lá R$ 1. R$ 1 você tem. Todo mundo tem R$ 1, né? Coloca lá R$ 1. Semana que vem R$ 2. Coloca R$ 2. E assim você vai montando a sua caixinha. Quando você perceber, você já vai ter ali um acúmulo interessante. E é muito importante a gente sempre frisar que, como a gente já falou antes, que tudo é hábito. Né? Cada vez mais que eu crio o hábito de fazer tais coisas, a gente vai achando aquilo normal, costumeiro, e a gente vai fazendo, realizando, Total. e a gente vê que isso vai dar muito fruto lá na frente. Né? Com certeza. Mas quando a gente não tem esse hábito, a gente faz de vez em quando dá, não tem essa... Ajuda aí na palavra certa. Não tem a frequência? Não tem essa frequência, valeu. Não tem essa frequência, a gente perde muito. A gente vai ver que realmente não dá jeito, porque a nossa frequência não vai ajudar nem um pouco. A gente tem que ter essa frequência, a gente tem que continuar realmente investindo, guardando dinheiro, indo atrás de renda extras para poder aprender. Como eu falei, aquelas áreas todas que eu entrei, eu indico para alguns entrarem também, se estão precisando e não tem como fazer uma renda extra. Hoje a internet está aí, hoje o celular está aí, smartphone, você pode estar usando, utilizando, mas você pode entrar sem investir nada. Mas Sim. também, se você tem algo para investir, você pode entrar investindo. E as suas vendas podem alavancar mais rápido. Né? Tem os investimentos também. Como eu falei do robô, como eu falei de outras coisas também, hoje tem Google ADS, Facebook ADS, tudo para tudo que é lado aí. Irmão, e você... esse cara tá um ás no marketing digital. Olha, você tá um professor de marketing digital. Que legal. Que maneiro. Glória a Deus. A gente tem aprendido muito, realmente, com várias pessoas aí que a gente todo mundo sabe que é referência, né? Tem alguns, inclusive, até que são, né, evangélicos, né, prontos para poder também estar ajudando nessa área aí e não saindo dessa base aí, principalmente espiritual, porque a gente sabe que nossa vida espiritual tudo tem que ter equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio com tudo para poder realmente começar e bem. Se eu falar aqui, não, agora eu esqueci Deus, esqueci tudo, agora eu vou só ver a área financeira. Não, vai estar assim complicado mais. Então tem equilíbrio, você vai conseguir sair dessa. Então, Magno, você já pode ir para aqueles 2 assuntos finais, para poder estar terminando aqui. Beleza. É interessante botar a reserva de emergência rendendo liquidez diária, ou outro tipo de investimento. Essa é uma pergunta. Bom, Augusto, excelente pergunta. A reserva de emergência ela tem que estar num lugar que tenha 2 características extremamente importantes. Tá? Quais são as 2 características?
Primeira característica, liquidez diária. O que é liquidez diária? Eu poder ter acesso ao meu dinheiro a hora que eu precisar. Afinal, a emergência não avisa, né? Então, eu preciso pegar o dinheiro na hora que eu precisar. Então, liquidez diária é extremamente importante. Segunda característica, segurança. Tá? Então, é por isso que eu não coloco minha reserva de emergência na bolsa de valores. Porque lá não tem a segurança que eu vou conseguir pegar a hora que eu quiser, porque pode estar no período de queda e eu vou ter perdido dinheiro. Ou eu coloque, sei lá, no investimento de alto risco, onde pode despencar, ou, sei lá, não deixe na mão do meu tio, porque meu tio é um cara enrolado com finanças e pode sumir com o dinheiro. Enfim, então um lugar de segurança. Magno, posso botar na poupança? Pode, não tem problema. Porque quando a gente fala de reserva de emergência, eu não estou olhando para rentabilidade, estou olhando para liquidez e segurança. E a poupança me dá os dois, liquidez e segurança, então não tem nenhum problema. Mas se eu quiser um lugar tão seguro quanto a poupança, com uma rentabilidade um pouquinho maior, eu posso ver um CDB de liquidez diária, que aí eu vou ter um pouquinho mais de rentabilidade, né? Lembrando que os dois pilares principais são liquidez e segurança. Mas vamos lá, para fechar então esses dois assuntos. Cara, eu preciso falar de um ponto e vão virar 3 assuntos. Ponto bem importante. Uma coisa que virou a minha cabeça, né, Ângelo, lá atrás, no passado, em relação a esse lance de, como você falou, né, equilíbrio na vida e tal. Então, pô, é interessante que eu esteja saudável no meu casamento, esteja saudável no meu relacionamento com Deus, esteja saudável também na minha vida financeira. Então, é a vida equilibrada de maneira saudável. Tem que trabalhar para isso. E quando a gente olha para finanças, é muito comum a galera ter uma certa ganância. E a ganância é uma coisa ruim, que vai te levar para a ruína. Porque a ganância vai te fazer acelerar o processo. E é um processo longo e demorado. Então, quando você quer acelerar isso aqui, quem faz isso é a ganância. Você vai quebrar a cara. A ambição, que muita gente confunde com a ganância, não é uma coisa ruim, porque eu estou almejando alguma coisa. Então, é uma coisa boa. A ambição é bom, ganância é ruim. Lá atrás, quando eu comecei a entender isso, eu confundi as duas coisas. E eu perdi muito tempo. Até que eu tive... a Sara escreveu aí, balance. Essa gatinha do inglês é o bicho. Eu perdi muito tempo confundindo essas duas palavras, ambição e ganância. E eu consegui entender a diferença quando eu vi uma igreja fazer muita diferença no reino, na vida, na sociedade, porque ela tinha muitos recursos. Então ali ficou muito claro, vou falar assim, para a gente, aqui em casa, que é importante você ter, inclusive para dar. Porque quando alguém precisa e você não tem, é muito ruim, né? Então, por que é bom você ter uma vida financeira saudável? Inclusive para ajudar pessoas, né? Faz parte disso também. Então, eu queria deixar essa parte clara que eu acho que é bem importante. Os 2 bisus que eu queria dar para o final. Primeiro, como é que eu monto meu orçamento, Magno? Então, vamos lá. E aí eu estou falando de uma coisa que a gente faz aqui em casa, tá? A gente buscou essa porcentagem. Eu outro dia vi aqui no Excel e eu já vou compartilhar com você onde bateu essa porcentagem. Mas que eu chamo de 50, 30, 10, 10. 50, 30, 10, 10. Se você somar isso, vai dar 100. Então, 50% do meu orçamento tem que estar onde? Nas minhas despesas fixas. Meu Deus, o meu é 70. Ok. A ideia aqui é onde a gente quer chegar, beleza? Então, lute para que você consiga ter suas despesas fixas em 50% da sua entrada. E eu fiz no Excel aqui em casa, deu 48%. Fiquei muito orgulhoso. Beleza, então uma coisa importante. 50% dos seus custos. Esse 30 eu vou quebrar em 3 partes, mas o 30 é investimento. Você deve investir em 30% da sua entrada, tem que ser destinado a investimento. Como assim? Primeiro, investimento em você. Curso, faculdade, coisas que vão agregar conhecimento, que vão te fazer um ser humano melhor, com mais conhecimento, beleza? 10% da sua entrada. Então, se eu ganho R$2.000 por mês, R$200 deve ser destinado a isso. Os outros 10% investimentos a longo prazo e, resumidamente, os outros 10% a curto prazo. Beleza? Aí pode ser naqueles 2 lugares que eu falei antecipadamente, né? Sócio e emprestar. Show de bola. Magno, depois tu vai ter que terminar isso aí que já começou a contar. Estourou o tempo? Já.